Oi, pessoal. Eu queria oferecer para vocês uma oportunidade especial para conhecerem o meu curso de Logopolítica e a Academia Folha Política, que é o projeto mais amplo onde ele está inserido. Eu queria, portanto, falar para vocês da promoção Vidas Paralelas, que é uma oportunidade de conhecer todo esse material da Academia Folha Política por apenas R$ 336 a anuidade. Então, com R$ 336, menos de R$ 1 por dia, você tem acesso por um ano inteiro ao curso de Logopolítica, que já tem mais de 80 aulas, e vários outros materiais, muitas horas de palestras, de vídeos e outras coisas que irão entrando na Academia Folha Política ao longo desse ano. A Vidas Paralelas, a promoção Vidas Paralelas, por que ela se chama assim? Nós estamos estudando no curso, atualmente, Plutarco, as vidas paralelas de Plutarco, mais especificamente a vida de Alexandre o Grande, da Macedônia, para entender as raízes do Ocidente, as raízes dos conceitos de indivíduo, de liberdade, que estão até hoje no coração da nossa civilização, mas que estão sendo seriamente ameaçados. Então, na raiz da civilização ocidental está o quê? Está o conhece-te a ti mesmo, do oráculo de Delfos, que Alexandre foi visitar antes da sua campanha na Ásia. Conhece-te a ti mesmo, cada um de nós precisamos nos conhecer e a nossa civilização precisa voltar a se conhecer a si mesma. Essa é a proposta do Logos. O Logos é a palavra que está também na raiz da nossa civilização. E a partir daí, entender a política, entender os imensos desafios que pela política estão acontecendo hoje contra tudo aquilo que a gente antes achava que era fácil: liberdade, indivíduo livre, indivíduo pensante, mas que a gente está vendo que são coisas que a gente precisa defender com muito esforço. Isso tudo é, então, o contexto que a gente está tratando na Academia Folha Política, no curso de Logopolítica, que, como eu disse, não é a única coisa que está dentro da academia. Temos a Agenda 2030, que é um programa semanal de análise da atualidade, e várias outras iniciativas. Então, se você quiser fazer parte desse projeto, porque é um projeto conjunto de autoconhecimento individual e civilizacional, eu te convido para clicar aqui no link, na descrição, e passar a integrar essa academia, Academia Folha Política, na promoção Vidas Paralelas. Um abraço. Tem um aspecto curioso que eu estava vendo outro dia, que é a África do Sul. A África do Sul, país do BRICS, né? Um país que provém de toda a superação do apartheid, que foi uma luta heróica, da qual participou a comunidade internacional e não apenas a resistência interna africana contra esse regime horroroso. Foi a pressão internacional, no fundo, que permitiu uma transição pacífica, inclusive na África do Sul, para fora desse regime. No entanto, a África do Sul não conseguiu consolidar uma democracia, está hoje sujeita a uma série de acusações de corrupção, né? Uma economia que está patinando e uma falta de perspectiva, um grande ódio que permanece entre as diferentes etnias da sua população, e o que aparentemente é, às vezes, digamos assim, tolerado, pelo menos, por parte das autoridades governantes. Tá? Então, e ao mesmo tempo a África do Sul está se inserindo também ela no bloco totalitário. A gente vê mais outros exemplos de outros países, mas a África do Sul está, e está proporcionando apoio político a causas do regime totalitário. Por exemplo, quem que entrou no Tribunal da Haia contra Israel, acusando Israel de genocídio, de maneira absurda, por causa da intervenção em Gaza? África do Sul. E aí quem se juntou? O Brasil. Mas a proposta original foi da África do Sul, né? Não precisava fazer nada.
mas não foi obrigado a fazê-lo, foi lá porque quis, né? Mas dando cada vez mais exemplos de absorção de influência chinesa e russa e expulsão da influência de democracias ocidentais, né? Lembrando que a África do Sul é estrategicamente importante para a questão das rotas marítimas, por exemplo, no momento em que, visivelmente, o bloco totalitário está tentando, diretamente ou através dos seus asseclas terroristas, bloquear e estrangular os principais pontos de passagem marítimos internacionais. Então, os Houthis, né, aqueles terroristas do Iêmen, que são ligados ao Irã, portanto, ao bloco totalitário, estão, né, fazendo de tudo para fechar aquele estreito, né, que vem do Oceano Índico para o Mar Vermelho, que vai para o Canal de Suez. Então, a rota Ásia para o Mediterrâneo já fica altamente prejudicada. O próprio Canal de Suez, né, que agora não aconteceu, mas o Egito também agora está no BRICS, grande simpatia pelo bloco totalitário, né, talvez um pouco menos que a África do Sul, mas está ali também. Os estreitos ali do Mar do Sul da China, a China investindo muito em ocupar esses espaços contra as Filipinas, contra o Vietnã, a China, né, aquelas ilhas que não tem ninguém, mas a China vai lá e planta uma bandeira, coisa que vocês já terão visto. Isso não é por acaso, controle dos estreitos. Lembrando que a China tem uma base marítima militar, é a única reconhecidamente base marítima militar chinesa no exterior. Tem outras que prestam, mas uma que é reconhecidamente militar fica no Djibouti, que fica ali justamente no chamado Chifre da África, junto dos estreitos ali que agora os Houthis estão querendo controlar. E outra grande rota, claro, o canal do Panamá, né? Então, o Panamá é um país complicado, né? Complicado, e a China tem uma influência crescente no principal vizinho ali, quase vizinho do Canal do Panamá, que é a Nicarágua, né? E Nicarágua, outro país, né? Povo sofrendo, mas regime forte, regime, né, se garantindo aí, ninguém faz nada contra, aqui eu mando, eu faço, eu aconteço, né, o regime do Ortega. Tem eleição também, tem eleição fajuta, né, onde sempre ganha o Ortega e seus aliados, e na hora de fazer alguma coisa, né, contra esse regime, não pode, porque seria intervenção, porque seria intromissão, então continua lá, ali junto de um outro grande gargalo do comércio internacional, né. O Gibraltar, enfim, ainda não está muito ameaçado, mas Gibraltar, enfim, você precisa de Gibraltar de um lado e Suez do outro, né? Você não dá só para entrar no Mediterrâneo, você tem que sair. Enfim, ainda está lá. Agora, e o outro grande ponto de circulação internacional é ali no sul da África, o Cabo da Boa Esperança, e que está ali, enfim, o território da África do Sul. Não é um estreito, mas é uma posição que coloca tanto a África do Sul no centro de uma possível rota Ásia-Europa ou Ásia-América do Norte, que se tornará ainda mais importante se for bloqueado o Bab el-Mandeb ali no Iêmen, né, porque aí vai passar por onde? Né, não dá mais para passar pelo Mediterrâneo, depois ir para o Atlântico, tem que, né, vir por baixo da África. Aumenta os custos, aliás, além de outras coisas. Mas, enfim, então, a África do Sul é um regime que a gente não está olhando muito, mas que está se tornando também um regime com essa cara de que a gente conhece, essa salada, né, de corrupção, simpatia por terrorismo, caso do Hamas aí, acusação contra Israel, afinidades, inclusive, né, econômicas e, digamos assim, sentimentais, né, por parte de elites políticas em relação à China, em relação à Rússia, penetração de inteligência russa, chinesa, etc. Então, você vê digamos, esses tentáculos, né, do bloco totalitário se expandindo aí pelo mundo, né? Egito, falamos aqui da importância estratégica ali do Egito,
E, bom, Brasil, né, está aí prestando a sua vassalagem a esse esquema, e nesse sentido, por isso que eu botei, inclusive, Hezbollah aqui no título da live, estão vindo à luz elementos muito importantes sobre a presença do Hezbollah no Brasil, né? Então, já se sabe aí, que aparentemente foi o Mossad que deu a informação para a Polícia Federal, depois Flávio Dino negou, né? Mas foi o Mossad que descobriu que tinha gente, né, no Brasil recrutando outras pessoas para fazer atentados contra a comunidade judaica, inclusive em Brasília, né? Já havia planos, acho que pelo menos adiantados, já que sabiam, inclusive, o lugar em que iam fazer, a cidade onde fariam os atentados. Mas isso é a ponta de um iceberg. Então, eu queria passar para vocês, tem um estudo aqui, não vou entrar nele diretamente, mas eu vou depois, deixa eu mostrar para vocês aqui. E em seguida eu dou o link para vocês verem. Está em inglês, mas vale a pena quem quiser olhar. Só um segundinho, onde é que eu ponho aqui a página? Pronto, está aqui. Deixa eu ver se funciona. Aqui. Então, está aqui, vocês estão vendo, né? Então, o plano de terror do Hezbollah no Brasil, tá? Isso é publicado por esse Instituto Internacional contra o Terrorismo, está ali em cima, da Reichman University. E esse autor, o Emanuele Ottolenghi, é um italiano que está há muitos anos estudando a presença do Irã e do terrorismo de raiz iraniana na América Latina, tá? É talvez o maior especialista nesse tema, né? E conhece muito bem, né, inclusive a Tríplice Fronteira. Esse artigo é basicamente, em grande parte, sobre a Tríplice Fronteira. Então, só mostrando aqui para vocês, vou deixar o link depois. Então, começa dizendo, olha, no novembro do ano passado, as autoridades brasileiras descobriram um plano de terror do Hezbollah contra alvos judaicos no Brasil, né, incluindo 2 sinagogas na capital, Brasília. A dica veio digamos, né, a informação veio do Mossad, né, e assim vai. E, no fundo, o que ele vai mostrando é como o Irã está presente, através do Hezbollah, enfim, o Hezbollah, então, portanto, está presente na Tríplice Fronteira já há muito tempo. Ele dá aqui nomes de pessoas, dá detalhes de investigações feitas, na maioria, por autoridades paraguaias ou argentinas, né? Nessa Tríplice Fronteira, o Brasil aqui, infelizmente, meio que tem... isso sim é que é negacionismo, né? Existe um negacionismo das autoridades de segurança do Brasil em relação ao que acontece na Tríplice Fronteira e a presença de terrorismo ali. Não, ali não tem nada não, tem talvez um pouquinho de contrabando, né? E isso há muito tempo é assim, era antes do governo Bolsonaro, era durante o governo Bolsonaro, as áreas de segurança não queriam trabalhar com isso, eu achava um absurdo como chanceler, mas não era a minha área, eu podia, como eu já disse muito, eu fiz, colocar o Brasil numa aliança das Américas contra o terrorismo, mas precisava, né, que as autoridades de segurança atuassem, e existe uma espécie de uma cortina de fumaça, não pode olhar Tríplice Fronteira. Então, entre as autoridades de segurança do Brasil. Então, estou falando vários ramos aí, policiais, militares, inteligência, tá? Não todos, obviamente, mas existe uma mentalidade aí de que, não, essa coisa de falar de terrorismo na Tríplice Fronteira é coisa de americano, não tem não. Até aqui. E, sorte, argentinos um pouco, o governo Kirchner menos, mas agora com o Milei eles vão atuar seriamente nisso, tenho certeza. A Patrícia Bullrich, né, que agora foi ministra da Segurança do Macri, agora ministra da Segurança do Milei, né, conhece muito esse tema e vai atuar em relação a isso, né.
acho que vão todos fugir para o Brasil, né? Porque o Paraguai também acho que está atuando mais agora nesse assunto. Mas, enfim, então está aqui tudo, tem os nomes de pessoas, como é que funcionava, tanto quanto se sabe, né? A rede de presença de núcleos terroristas ali na Tríplice Fronteira. Tá? Aqui, Cidade Leste, sempre usando das famílias que estão ali, de relacionamentos, uma comunidade de origem xiita ali na região da Tríplice Fronteira e assim por diante, né? E a ligação com o tráfico e tudo, né? E uma das coisas que ele chama a atenção é o seguinte, crescente utilização por parte do Irã e do Hezbollah de organizações criminosas locais, quer dizer, aquela coligação do terror, né? Coligação nascida no inferno entre o terrorismo xiita, no caso, e o crime organizado brasileiro, o crime organizado latino-americano, os cartéis de droga, PCC, etc. Isso está sendo feito e digamos, o leito nupcial dessa boda é a Tríplice Fronteira, aparentemente. Mas não fica ali, não é uma questão, vamos acobertar um pouquinho de contrabando aqui ali, não, é muito mais do que isso, né? Dali partiu provavelmente o assassinato daquele procurador, promotor paraguaio, que estava investigando justamente PCC e Hezbollah. Ele foi morto durante a sua lua de mel na Colômbia, né? Estava na praia, chegou um jet ski, descarregou a arma nele, né? Ninguém sabe quem mandou matar, né? Vamos imaginar, tá certo? E, enfim, tá aqui, né? As coisas estão acontecendo. Estão acontecendo e tudo isso tem a ligação com um projeto totalitário. E o Brasil está cada vez mais nisso, justamente nesse momento em que o Brasil se alinha completamente ao projeto totalitário, mas a bola Brasil ainda está na caixa democracia. Portanto, para que o mundo enxergue o Brasil e nos ajude, aqueles que querem um Brasil livre, a fazermos alguma coisa, é preciso que o mundo veja não só os desmandos da juristocracia, né, STF e tal, a perda do Estado Democrático de Direito, mas essas conexões do crime organizado brasileiro com o terrorismo. O globalismo existe, é uma coisa concreta. Ele é composto pelo Great Reset do Fórum Econômico Mundial, pelo projeto hegemônico da China, pelo programa de manipulação e conquista da América do Sul pelo Foro de São Paulo e outros elementos. E esses elementos eles atuam uns em benefício dos outros, sempre, principalmente através do controle da linguagem, porque o controle da linguagem é o controle do nosso pensamento. Então nós estamos tendo o nosso pensamento reprogramado, e essa reprogramação vai contra a nossa liberdade, vai contra a essência do ser humano. Isso é o globalismo. Com base nesse estudo, nessa experiência, é que eu criei o curso de Logopolítica. Toda semana eu dou aulas sobre geopolítica, literatura, filosofia, cultura de um modo geral, tudo isso em conjunto formando um espaço de conhecimento que eu denomino a logopolítica, para nós não apenas entendermos a ameaça do globalismo, mas podermos nos contrapor a ela. Se você quiser entrar nesse projeto de conhecer o globalismo e enfrentar o globalismo, clique aqui. Alô a todos. Hoje eu gostaria de falar sobre o meu novo curso de Logopolítica, onde eu vou colocar a versão completa daquilo que eu tenho a ensinar sobre o globalismo. O globalismo nas suas múltiplas dimensões, geopolítica, econômica, social, cultural, filosófica, dimensões que só podem ser entendidas em conjunto, e que só podem ser entendidas em conjunto a partir de uma perspectiva logopolítica, ou seja, uma perspectiva do logos. Logos é a essência do ser humano,
É a racionalidade, mas é também a linguagem e a capacidade de se comunicar e de sentir a transcendência. E essa essência do ser humano está ameaçada e por isso a gente precisa entendê-la numa perspectiva logopolítica, portanto política, ou seja, que tem a ver com a discussão do destino, com a luta pelo destino. Portanto, logopolítica diz respeito à luta e ao combate pelo futuro da humanidade, pela essência do ser humano, que está ameaçada justamente pelo globalismo. Ensinar isso, para mim, é uma missão que eu quero compartilhar com vocês. É uma aventura intelectual para a qual eu quero convidar vocês, uma aventura que é fundamental para que possamos participar da luta justamente por um mundo verdadeiro, por um mundo autêntico, por um mundo que preserve a essência do ser humano, um destino de uma humanidade livre, de uma humanidade aberta justamente ao Logos e a toda a sua complexidade. Nesse curso você vai entender esses grandes combates, quais são as ideias que estão por trás daquilo que ameaça essa essência do ser humano, as grandes ideias que estão se confrontando, quais são as ideias que precisam ser mobilizadas justamente para a defesa, para a preservação dessa nossa essência. Portanto, é preciso entender as discussões filosóficas que não são puramente abstratas, que têm a ver, que têm efeitos diretos na nossa vida diária. Então, quando nós vemos os fenômenos da inflação, da guerra, da carestia, de várias carências no mundo de hoje, nós estamos diante, no fundo, de processos que têm a ver com as ideias. São as ideias por trás desses processos que determinam a sua problemática. Então, essa concepção de um ser humano sem essência, sem transcendência, que nós vemos hoje na nossa sociedade, essa concepção é que tem consequências dramáticas, inclusive na nossa vida material. Atrás dessa concepção existe um projeto de controle total, um projeto totalitário, de domínio. É por causa disso que nós assistimos hoje a fenômenos que nos parecem caóticos, que nos parecem desconectados, mas que vão acabando com a nossa liberdade, vão desestruturando a nossa sociedade, fazendo com que nós vivamos, mesmo dentro de países teoricamente democráticos, cada vez mais dentro de uma sociedade de controle. Então, nós hoje temos, você certamente tem, dificuldade de entender o que está acontecendo no mundo. Isso é decorrente justamente de visões parciais, que eu vou procurar cobrir e conectar. Então, não adianta entender apenas economia, apenas conflitos militares, ou apenas algumas questões sociais. É preciso entender as ideias que querem dominar o mundo e as ideias que precisam ser resgatadas para que nós preservemos a liberdade do mundo. Então é isso que eu quero oferecer a você nesse curso de Logopolítica. Nós vamos estudar o conceito, a evolução, a manifestação do globalismo, na história recente, sobretudo, mas ao longo de toda a história humana, as ideias atuais que conformam o globalismo, elas são muito antigas, assim como as ideias de defesa e preservação da essência do ser humano também são antigas. Então nós vamos lá atrás, nos gregos, nos pré-socráticos, Platão, Aristóteles, e vários outros autores ao longo da história, procurar entender tanto as ideias da defesa do logos, da defesa da essência do ser humano, quanto as ideias que hoje ameaçam tão fortemente e tão incisivamente a nossa liberdade